Paz do Senhor, paz do Senhor, boa noite a todos. Esperando alguns irmãos entrar aqui para darmos início na nossa live dessa noite sobre o livro Enraizado, os lugares escondidos onde Deus envolve você. Que essa live possa ser bênção para a sua vida, para o seu desenvolvimento e que você possa ser um servo melhor, pregador melhor, um pastor melhor, um líder melhor, para que você desenvolva da melhor forma possível o seu ministério. Então vamos lá. Antes de darmos, eu vou deixar mais para o final. Eu preciso dar uma nota de esclarecimento sobre um propósito que eu fiz de estar lendo esse ano um livro por semana, mas as coisas não saem como a gente quer. Nós temos um plano, mas a vida vai criando situações e nós temos que ir se adaptando e se adequando. Então vamos lá. Livro Enraizado. Os lugares secretos aonde Deus desenvolve você. É um livro da editora Inspire. O nome do autor é Brent Linkshire. Ele é pastor e fundador do Jesus Culture. É uma igreja e ele iniciou seu ministério como pastor de jovens aos 21 anos. E faz 20 anos que ele é pastor. Depois de pastor de jovens, passou a auxiliar, e auxiliar passou a pastor sênior desta igreja, aonde ele exerce o seu ministério até os dias de hoje. Um pastor bem inspirador, muito abençoado, qualificado, e esse livro é uma experiência pessoal. É um livro que ele vai tratar no nosso pessoal. Vou citar alguns pontos aqui, vou falar algumas coisas, mas o objetivo desse livro é um tratamento pessoal com você. Porque ele vai contar muitas experiências que ele teve no ministério, na questão pessoal, na forma de como liderar, de como tratar pessoas, de como receber críticas, de como se relacionar com pessoas. Então, eu não vou fazer uma live hoje muito extensa, quero ser o mais objetivo, porque eu sei que é uma segunda-feira, começo de semana, mas vamos lá. Então, eu quero destacar aqui nesse capítulo por que os enraizados duram. Aí ele começa usando o texto de Salmos 1:3 e de João, capítulo 15, sobre ele fala da videira verdadeira. E eu quero ler aqui algumas coisinhas que eu marquei. Então, frutos não são atividades religiosas como ir à igreja, ler a Bíblia, guardar os mandamentos ou pregar o evangelho. Porque tem gente que acha que o fato de ir à igreja, não, eu vou todos os cultos, eu não perco um. Eu exerço uma função dentro da igreja. Eu conheço todos os mandamentos, eu leio a Bíblia todo dia. Isso não é gerar fruto. Isso, como cristão, é o nosso dever cristão, é o nosso papel como cristão. Agora, fruto significa quando alguém prova da sua vida e ela passa a ter gosto de Jesus. Então, isso é fruto. Quando alguém convive com a gente, anda com a gente, conversa com a gente, e ele, ao provar da nossa vida, daquilo que nós falamos, comungar conosco, ele vai entender que ali o motivo principal é Jesus. Existe diferença entre alguns frutos e muitos frutos. Porque Jesus ele falou: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muitos frutos. E vocês não me escolheram, mas eu escolhi a vós para que deem fruto e o fruto permaneça.
Então, há uma diferença entre dar fruto e muito fruto. Também há diferença entre frutos e muitos frutos e frutos que duram. É outro ponto importante para você. Você que é pregador, você que é ensinador, líder, quando for falar dessa passagem, olhe nessa questão de extrair dentro da questão da hermenêutica aqui, na hora de montar a sua mensagem na questão homilética, destaque esses pontos sobre a questão de dar fruto, muitos frutos e frutos que duram. Em busca de uma vida inteira de impacto, o impacto de uma geração e um impacto interno ou eterno. Então, você quer impactar o quê? Uma igreja? Você quer impactar uma geração? Você quer deixar uma marca de impacto na sua vida? Então, isso vai estar muito relacionado com o fruto, muitos frutos ou frutos que duram. E o interessante é que a gente já quer dar fruto. Eu quero produzir, eu quero produzir, eu quero produzir. Só que o interessante é que o fruto, guarde isso na sua cabeça, o fruto é o último estágio de uma árvore. O fruto é o último estágio de uma árvore. Primeiro você planta a semente vai germinar, e esse germinar, para nós, é morrer, ficar sumida, desaparecida debaixo da terra. Depois ela vai germinando e vai nascendo, vai crescendo, vai se desenvolvendo. Com o tempo ela vai tomando forma, vai tomando corpo, vai tomando estrutura, os galhos crescem, as folhas tomam conta, aí floresce, por último, vem os frutos. Então entenda que no processo da caminhada cristã, você não vai primeiro dar fruto. Frutos são as últimas coisas que vão aparecer. E a gente já quer dar frutos de forma rápida. Olha que interessante. Esse livro aqui, ele embasa muito a vida do rei Davi. Aí ele usa aqui, o próprio Senhor, a gente fala sobre o sistema de raízes de Davi. Se estudarmos nas Escrituras, aqueles que tiveram impacto duradouro perceberam que Deus os guiou em todo tempo de preparo. Então, eu vou citar alguns homens aqui que ele faz descrição. Para Josué, esse tempo durou cerca de 13 anos. Moisés teve que passar 40 anos pastoreando no deserto antes que tivesse pronto para liderar os israelitas para fora do Egito. O próprio Senhor Jesus passou 30 anos se preparando para seu ministério de 3 anos, o ministério mais impactante da história. Então, olha que coisa interessante. Isso aqui fala dos frutos. Os frutos. O fruto de Jesus foi consequência do seu preparo. Os frutos de Moisés foi consequência do seu preparo. Os frutos de Gideão foi consequência do seu preparo. Os frutos de Paulo foi consequência do seu preparo. Então a gente quer dar fruto, mas não se prepara. A gente quer liderar bem. Você que é líder, como é que você quer liderar se você não senta para ser liderado? Você não lê um livro sobre liderança. Você não conhece nas Bíblias os líderes. Você não estudou a vida deles, os processos que eles passaram para chegar onde chegaram. Então, tudo isso é questão, são coisas que vão gerar em você uma maior desenvoltura, vão agregar à sua vida valores, valores cristãos, valores bíblicos. Olhe também homens e mulheres que, no decorrer da sua caminhada com Cristo, eles tiveram na sua caminhada referenciais que ajudaram a desenvolver. Olhe para pessoas seculares que hoje se desenvolveram, alcançaram se eu posso dizer assim, um lugar ao sol na questão de empreendedorismo, de empresários. Olhe o que eles passaram, o que eles superaram para poder estar aonde estão hoje. Então, como líder, você precisa se superar. Você precisa acreditar em coisas que muitas vezes as pessoas não vão acreditar. E uma delas é o seu potencial. E um líder,
Eu até marquei aqui, eu fiz algumas anotações. Ele precisa ouvir pelo menos 5 frases. Essas frases você vai ouvir muito, mas você precisa ouvir. Quando eu vejo na questão de Samuel, Samuel era o líder espiritual na época em que Saul foi rejeitado e Davi foi escolhido rei. Então as frases que mais Samuel ouviu foi: queremos ser iguais às outras nações. Então o líder ele vai ouvir muita gente falar: oh, por que a gente não pode fazer isso? Fulano pode. É a questão de saber lidar, de saber se organizar. Outra coisa foi ungir Davi, foi Deus dizendo: é este mesmo. E as características de Davi não eram condizentes com a proposta de um rei. E muitas das vezes a gente vai olhar Deus falando para a gente, é esse mesmo, mas as circunstâncias não vão permitir que venhamos acreditar na proposta de Deus. E muitas das vezes a liderança acaba escolhendo errado, decidindo errado, levantando pessoas erradas, porque não ouviu Deus, mas preferiu observar as circunstâncias. Terceiro, quando Deus disse para Samuel, eu o tenho rejeitado, Deus não estava preocupado com a opinião de Samuel. A opinião que prevalecia é a opinião de Deus. Eu o tenho rejeitado. E um líder que escolhe, que faz as coisas segundo a direção de Deus, ele tem que estar preparado para ouvir essa palavra e saber transmitir essa palavra de uma forma que não haja uma repulsa. Quarto, não é este. Lembra quando vinha vindo os filhos de Jessé? Samuel falou: está diante de nós o rei de Israel. E Deus falou: não é este. Não é esse. Isso foi 7 vezes. Então o líder tem que estar preparado para ouvir mais. Não é este do que uma vez que Samuel ouviu, é este. E quinto, é uma afirmativa dentro da nossa dúvida. É este mesmo. A convicção da decisão de Deus traz convicção a Samuel, a ponto de Deus dizer: levanta-te e unge. É esse mesmo, ou seja, eu não erro nas minhas escolhas. Então Deus não erra quando escolhe. Eu e você, quando fazemos escolhas, temos que ter consciência disso. Será que nós estamos escolhendo por aquilo que nós achamos ou estamos escolhendo segundo a orientação e a direção de Deus? Então, um líder cristão tem que saber lidar com essas coisas. E para isso, eles têm que estar enraizado. Esse é um dos capítulos onde o livro trata. Ó. Na questão aqui, ó, 30 anos de idade. Faça as contas. Deus levou entre 17 e 20 anos para desenvolver raízes em Davi e levá-lo a estar pronto para gerar frutos visíveis. Então, Davi foi ungido rei, mas não assumiu o trono. Ele recebeu a promessa, mas não recebeu o cumprimento. Ele recebeu expectativas, a presença do Espírito Santo, mas não foi algo que dormiu um servo e acordou no trono, não. São processos. E a dificuldade é a gente querer aceitar esses processos e encaixar nas nossas vidas de forma que eles venham ser bênçãos para nós. Outra coisa que eu acho interessante aqui é sobre redefinindo sucesso. Qualquer um pode começar a caminhada. A grande questão aqui não é quão forte começamos a correr em direção ao chamado de Deus em nossas vidas, mas quão forte vamos terminar a corrida. Existem muito mais iniciadores do que finalizadores por aí. E a questão é, como é que nós estamos na caminhada com Cristo hoje? Como é que nós estamos? Como é que está o nosso fator motivação, nosso fator equilíbrio, o nosso fator saúde emocional, saúde espiritual, saúde mental? Então, tudo isso vai fazer a diferença.
Não há nada de errado com você querer ter sucesso, mas há muita coisa errada com como medimos ou definimos o sucesso. Por exemplo, eu sou um pregador. Não tem erro, não tem pecado em querer ter sucesso. Mas para que eu quero ter o sucesso? Para poder provar para algumas pessoas que não acreditaram em mim? Para que eu quero ter sucesso? Para poder usufruir e provar para os outros que eu estava certo? Então, eu preciso saber para que eu quero sucesso. Será que eu quero aproveitar essa ascendência para poder ganhar pessoas para Cristo, ser um exemplo relevante para a minha geração de como é possível ser um instrumento nas mãos de Deus? Então, tudo isso eu preciso colocar na mesa. Outra coisa que eu quero destacar aqui, florescendo no processo. Crescer nem sempre é confortável, mas é emocionante e recompensador. São as experiências que nós vamos passar no decorrer da vida. É isso que vai nos dar maturidade, é isso que vai desenvolver em nós experiência. Alguns dizem expertise. Então, olha que coisa interessante. Desenvolvi a habilidade de ser bem-sucedido nas duas fases. Isso Paulo dizendo. Aprendendo a acessar o recurso que nunca muda, independentemente da fase, a força do Senhor. Quando Paulo fala assim, aprendi a ter tudo e não ter nada, ter fartura e a passar necessidade. Então, olha que coisa interessante. É Paulo dizendo para nós, desenvolvi a habilidade de ser bem-sucedido nas duas fases, aprendendo a acessar o recurso que nunca muda. Independentemente da fase, a força do Senhor. Então, se você tem muito, não se esqueça que foi por causa da força do Senhor. Se você não está tendo nada, se lembre, a força do Senhor vai te levar a passar dessa situação, a superar essa fase da sua vida. Então, quando Paulo fala da questão dos extremos, ele está falando para mim e para você que isso é factível a qualquer pessoa. Nós estamos sedentos, mas isso pode acontecer comigo e com você. É um fator da vida. Não existe vento que sopre a vida toda, não existe fogo que fique aceso a vida toda, não existe também circunstâncias desfavoráveis que durem a vida toda. As minhas escolhas, a forma como eu me entrego, a forma como eu vou desenvolver na minha vida, isso vai gerar muita coisa para que eu possa crescer, enraizar e frutificar na presença de Deus. Lembra daquela passagem de Neemias, quando Neemias está edificando o muro, e ali tem uma frase muito interessante que a gente não esquece. Aí fala assim, nossa, Deus levantou Neemias, um líder excepcional. Neemias foi uma benção, Neemias conseguiu liderar o povo para que eles edificassem um muro e não ficasse nenhuma brecha. Mas tem uma frase muito interessante ali, e algumas lições simples e poderosas que nos ensinam a aprender através da edificação dos muros com Neemias. Então, essas lições, que são as lições mais poderosas que Deus pode nos ensinar, são através de coisas simples. Coisas simples. Ó, eu até marquei aqui, ó. Às vezes não vemos o que ele faz bem à nossa frente, porque estamos olhando e desejando o pedaço do muro de outras pessoas. Olha que interessante, quando Neemias dá ordem, no capítulo 3 e o verso 8, ele pede para os sacerdotes, para eles restaurarem o muro que estava à frente da sua casa. Então, Neemias está dizendo, abra a porta da sua casa. O muro que tiver na frente da tua casa, restaura.
Você imagina, eu restauro o muro da frente da minha casa. Você é meu vizinho, restaura o muro da frente da sua casa. E assim por diante. Quando o meu muro acaba de ser restaurado, ele vai acabar no sentido horário aonde você começou a iniciar o seu. Aonde o seu vai acabar é aonde o teu vizinho ou o teu próximo vai iniciar o dele. Então você não está preocupado aonde vai acabar, porque chegar lá vai ter um limite. Então você vai ter um começo, mas vai ter um fim. Você não está preocupado como é. Você não vai edificar o seu aqui, olha aí, o cara colocou a linha torta, está fora de prumo, está fora de esquadro. Não, não, não. Neemias está falando, se preocupe em edificar o muro em frente da sua casa. Então perceba, os sacerdotes edificaram o muro em frente das suas casas. O povo, cada um, edificou o muro em frente da sua casa. Então, automaticamente, Neemias está ensinando: se eu cuidar das minhas responsabilidades e você cuidar das suas responsabilidades, o muro vai ser edificado e não vai ter brecha. Mas o problema é que a gente não quer cuidar das nossas responsabilidades, a gente quer cuidar das responsabilidades das outras pessoas e deixamos as nossas responsabilidades a desejar. Nós estamos falando de liderança. Como é que eu vou cobrar para você edificar um muro na frente da tua casa e eu não edifico um muro na frente da minha casa? Então, para mim cobrar a edificação do seu muro, eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que edificar um muro em frente à minha casa. E rapidinho para você entender. Quando você edifica um muro em frente à sua casa, primeiro, o muro fala de proteção. Segundo, privacidade. Terceiro, limite. E quarto, é algo que vai dar embasamento ao que é território seu. Então, guarde essas lições para a sua vida. Precisamos edificar o muro que está à frente da nossa casa. Outra coisa muito interessante é que ele diz aqui, ó, muitas pessoas ficam presas no processo e não progridem porque elas constantemente querem estar em outro lugar, tanto em relação que ao Senhor está ensinando, quanto ao que o Senhor está colocando nas suas mãos. Então, preciso definir na minha vida se eu estou na fase do aprendizado ou se eu estou na fase do ensinar. São dois lados diferentes. Às vezes eu estou na fase do aprendizado querendo ensinar. E às vezes eu estou na fase de ensinar querendo aprender. Então eu preciso distinguir isso para que eu possa dar resultado e conseguir absorver coisas melhores de Deus para a minha vida. Outra coisa interessante aqui, ó, da passagem que Jesus fala sobre a tempestade lá de Marcos, capítulo 4, que o Senhor Jesus está no barco dormindo com eles, eu marquei aqui algo muito interessante. Olha que coisa fabulosa. Quando um seguidor fiel de Jesus, como um seguidor fiel de Jesus, você deve ser capaz de dormir em meio à tempestade e depois acalmá-la. Você deve ser capaz de descansar na pressão e depois resolver o que está causando essa pressão, usando a autoridade que Deus confiou em você. Olha que coisa interessante, Jesus acalmou a tempestade, mas ele nos ensinou ali, é uma lição de Jesus. Mas vai ter situações que a gente vai ter que olhar o exemplo de Jesus e a gente vai ter que acalmar tempestades na nossa vida. Vai existir tempestades que a gente vai ter que acalmar. A gente vai ter que lidar com a pressão do vento, com a intensidade da chuva. A gente vai ter que resolver algumas coisas que Deus vai deixar que a gente resolva. Ele nos capacita para que algumas coisas nós venhamos a resolver, outras ele vai resolver. Então, nossa curva de aprendizagem é sobre depender estas respostas à pressão arraigadas em nosso coração e aprender novas respostas baseadas em fé e descanso, que Deus graciosamente nos ensina. Então, na hora do desespero, a gente tem que pedir inteligência da parte de Deus para poder descansar.
estar calmo, não entrar em desespero, para poder acalmar a tempestade e depois resolver as questões que ficou dos efeitos da tempestade. Porque quando Jesus desperta, ele acalma a tempestade e depois ele vai tratar com os discípulos que passaram pelos reveses da tempestade. Mas outra coisa aqui que eu quero destacar aqui, que eu marquei aqui, sobre a questão de sua habilidade de escolha, sua habilidade de escolha. Davi não era a escolha mais óbvia para rei. Gideão não era a escolha mais óbvia para lutar contra os midianitas. Os discípulos não eram as escolhas mais óbvias para se tornarem líderes que transformariam o mundo. Há um motivo para Deus escolher dessa forma. Há um motivo porque Deus escolhe pessoas assim. E o escritor ressalta algumas coisas aqui. Quando Paulo está falando acerca de Coríntios capítulo 1, 1 Coríntios capítulo 1, do 26 ao 29, ele fala sobre a escolha de Deus das coisas fracas, das coisas que não são, aquela questão toda. E a gente começa a olhar para isso e a gente diz assim, Senhor, sinto-me tão inadequado para fazer o que o Senhor está me pedindo, no lugar onde estou, e às vezes nós damos desculpas para não realizar aquilo que Deus nos chamou para realizar. Evitar imaginar, porque Ele me chamou para certas áreas, quando parecia haver outras pessoas mais preparadas do que eu. Você já passou por essa experiência? Você recebe um convite para trabalhar em uma área, mas você entende que há pessoas mais preparadas do que você para desempenhar esse papel nessa área. E você fala, puxa, por que eu? Entenda que às vezes Deus está desenvolvendo em você habilidades que você não entende que tem. Deus está desenvolvendo na sua vida maturidade, confiança, convicção. Então você precisa absorver estas coisas e não ficar contrariando. Agora entenda, Provérbios diz: faça tudo o que vier à sua mão para fazer conforme a sua força. Quando o Senhor entregou os talentos, ele entregou os talentos a cada um conforme a sua capacidade. Se você vê que a tua força não dá e você não tem talento para certa coisa, não faça. Porque olha que coisa interessante. Deus escolheu Davi, porque Davi já estava exercendo liderança, mas não tinha consciência dessa liderança. Porque Davi estava liderando ovelhas. Era uma liderança. Gideão. O que Gideão estava liderando? Gideão era alguém que saía para lutar pelo sustento para levar para sua casa. Então, Gideão estava sendo um exemplo de como sobreviver em época de crise. Então, ele não entende isso, mas o exemplo de sobrevivência de Gideão foi o que deu start para que ele pudesse liderar outras pessoas. Ele tinha ânimo, ele tinha força, ele tinha fé, determinação. Veja que o anjo não falou, Gideão, você foi escolhido pela tua família, Gideão, você foi escolhido pela tua inteligência, pelo teu intelecto. Não. Gideão, varão valoroso, vai nessa tua força. Então Deus enxerga na gente qualificações que a gente muitas das vezes não enxerga. E às vezes são essas coisas pequenas e simples que vai determinar aonde a gente vai chegar. É no caminhar, é no desenvolver, é no dia a dia, é no processo que essas coisas vão se revelando. Ó, o escritor desse livro ele diz assim, ó, você tem uma escolha. Pode escolher ser um pregador ou um filho. Se escolher ser um pregador, às vezes sairá bem, em outras, nem tanto. Mas se você decidir ser filho, então você será ótimo sempre, pois você é um filho maravilhoso. Então, para Deus, nós temos essa escolha.
Então, quando envolve o ministério de liderança, o ministério de pregar, você tem que entender que vai ter dias que você vai ser aplaudido, mas vai ter dia que você não vai ser aplaudido. Vai ter dia que você vai falar, meu Deus, hoje foi top. Mas vai ter dia que você fala, meu Deus do céu, por que que eu fui fazer isso hoje? São fases. Mas quando se trata de filho, você tem um pai, e esse pai zela por você, cuida de você, dá carinho para você. Então você vai ser sempre um filho exemplar de Deus. Então são coisas que a gente tem que ir absorvendo. E para a gente caminhar aqui para o encerramento, eu deixei aqui algo para o finalzinho. Aqui. Quer ver, ó? A voz de Deus. Ocasionalmente, pessoas me dirão: Deus está em silêncio comigo agora. E eu as desafiarei com relação a isso. Ele não está em silêncio. Direi: ele está falando através de uma pessoa com quem você não está conectado. Então não é que Deus fica em silêncio. É que a gente, o nosso network é tão limitado que a gente não consegue ter conexões. Enquanto mais conexões, Salomão diz que na multidão de conselhos há direção. Os planos se estabelecem. Então a gente não tem. A continuação aqui, ó, muito frequentemente Deus coloca a sua voz na boca dessa pessoa e então requer que você relacione-se com ela para então ouvi-lo. A parte difícil é que todas as pessoas que Deus usa são imperfeitas. O nosso mal é que a gente quer ouvir Deus através de fulano de tal. Ah, Senhor, se não for fulano de tal, eu não aceito. Se não for Beltrano de tal, eu não aceito. E Deus está falando, eu não dependo de fulano de tal, eu não dependo de ciclano de tal. Eu falo através de quem eu quero. E muitas das vezes eu vou usar pessoas que você não dá credibilidade. Pessoas que você não acredita. Pessoas que não estão enquadradas dentro do seu mundinho, do seu padrãozinho, do seu esqueminha religioso. Então, Deus muitas das vezes vai usar pessoas que não estão dentro dessa caixa, essa caixinha que você criou para a religiosidade. Ah, eu sou assim. Irmão, para com isso. Deus vai usar pessoas diferentes, pessoas que muitas vezes você não vai dar muita credibilidade. Mas são pessoas que vão fazer parte dessa linha de relacionamento que Deus está construindo para você. E ele diz aqui, ó, isso me confundiu por um tempo. Eu queria que Deus falasse apenas através de pessoas que tivessem um caráter perfeito, grandes atitudes, habilidades de comunicação fenomenais e em todas as informações corretas. Mas o Senhor não faz assim. A mensagem geralmente vem por um mensageiro não tão qualificado, na minha opinião. Então Deus ele trabalha dessa forma. A questão é, eu preciso ouvir o que Deus está falando, independente de quem ele está usando. O nosso problema é que a gente quer pôr um critério em quem nós vamos ouvir, mas a gente se esquece que uma das maiores lições da Bíblia acerca de ajudar o próximo não veio do sacerdote, não veio do levita, veio do rejeitado samaritano. Então, são lições que o Senhor Jesus vai usando para falar comigo, com você. Para a gente poder concluir aqui. Enraizado na fonte. É a última parte que ele fala. Tanto Saul como Davi foram ungidos para reinar sobre Israel. Os dois reinaram na mesma quantidade de anos, foi 40 anos cada um. Mas os dois alcançaram vitórias e sucessos significativos. Os dois cometeram erros enormes. Entretanto, os frutos deixados por estes dois homens não poderiam ser mais diferentes. Então, a gente olha para Saul e lembra ele, para a gente resumir, como um rei rejeitado.
alguém que foi rejeitado como líder. E a gente olha para Davi, foi um homem segundo o coração de Deus. Então, que você possa, tendo condições, adquirir essa obra. Eu tenho certeza que ela vai ser enriquecedora, vai ser muito boa para o seu crescimento, tá? Enraizado, os lugares escondidos onde Deus desenvolve você. Então, ele é um livro que são experiências de uma pessoa que teve com Cristo, e essas experiências vão te ajudar muito, muito, muito. Como eu havia falado no começo, uma nota de esclarecimento, eu falei que esse ano eu estou ainda com o desejo de ler 50 livros, um a cada semana. Então, nós temos 52 semanas, eu calculei 50 livros, dá umas 50 semanas para você ter um tempo aí. Porém, eu retomei os meus estudos na faculdade e eu preciso me dedicar. Deixa eu só pegar aqui. Então, eu tenho mais ou menos um livro por mês. Esse daqui que eu estou lendo esse mês, que é referente aos meus estudos no mês de março, são 240 páginas, que fala sobre a introdução à psicologia e aplicação pastoral, mas eu tenho um livro ali que tem 350, outro 420 páginas, e por aí vai. Então, não vou conseguir ler tanto. Então, acho que eu vou conseguir estar lendo uns 2 livros por mês, devido a 2 semanas mais ou menos, eu estar me dedicando ao estudo, me dedicando a essas questões da faculdade, porque eu preciso me qualificar para o meu projeto futuro, para a minha expectativa, aonde eu quero chegar daqui a alguns anos, eu preciso me qualificar, eu preciso começar a semear hoje. Então, se eu semear hoje lá na frente, regando essa semente, eu vou conquistar. Então, eu separei algumas coisas aqui, que são alguns livros que eu quero compartilhar com vocês, que eu vou estar esse ano me dedicando. Esses daqui eu vou me dedicar. Então, esses livros que eu vou me dedicar são esses daqui, são específicos na área da pregação. Você que é pregador, você que é professor, você que ama as Sagradas Escrituras, todos esses livros aqui, ó, compete na área de pregação. São livros que esse ano eu vou ler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. São pelo menos 11 livros que eu vou ler, sendo um que eu já terminei. E esse um que eu já terminei, eu vou estar fazendo uma live dele na próxima semana, que é esse daqui, ó. John Stott, tá? O Perfil do Pregador. Esse livro aqui, semana que vem, irmão, esse livro é de arrancar pica-pau do oco. Esse livro aqui, para nós, que somos pregadores, ensinadores, irmão, é assustador. Esse é daquela linguagem, como que eu posso dizer, pentecostal nossa. É para arrancar a capa. É esse livro aqui, eu vou comentar ele na próxima segunda-feira, às 8h30, na nossa live. Ela vai ser um pouco mais extensa, porque eu vou abrir para fazer algumas perguntas. Então, vamos lá. Então, são obras muito boas. Então, eu vou estudar isso aqui, ó. Homilética do púlpito, das pesquisas ao púlpitos, homilética do ouvinte à prática e homilética do púlpito ao ouvinte. Aí depois tem esse aqui, ó, pregação em crise. Aí depois vem pregação bíblica, desenvolvendo a entrega de sermões expositivos, tá? Irmãos, eu sou apaixonado pelo sermão expositivo, tá? Aí depois tem esse aqui, ó, pregue mais em menos tempo, tá? Sobre a preparação e entregas de sermões, o mais completo manual de homilética da atualidade. Ó a grossura do livro. Aí depois tem esse aqui, ó, Pregação e Pregadores, tá? De Martyn Lloyd-Jones. Fora de série. O que é pregação? O que é lógica? É a lógica pegando fogo.
é a teologia em chamas, é raciocínio eloquente. Pregação cristocêntrica, um guia prático e teológico para a pregação expositiva, tá? Esse livro aqui eu vou deixar por último. Aí depois vem aqui, ó, A Arte e o Ofício da Pregação Bíblica, um manual abrangente para os comunicadores da atualidade, tá vendo? Então isso aqui é uma coleção de cerca de 50 artigos dos 50 melhores professores e expositores na área da pregação. Foi feita uma união por dois camaradas, pelo Hardson Robson e o Craig. Então eles uniram essas experiências, eles fizeram uma pesquisa e colocaram aqui, tá? Então são muito importantes. E por último esse aqui, ó. O Espiral Hermenêutica, uma nova abordagem à interpretação bíblica. Irmão, esse livro aqui, se você não gosta de português, não leia. Porque esse livro ele vai ensinar você tem que pegar o texto. Depois que você lê o texto, você tem que entender o contexto. Depois que você entender o contexto, você tem que entender o contexto remoto. Você tem que entender a questão geográfica. Você tem que entender a questão cultural. Você tem que entender quem está falando, para quem está falando, por quem está falando. Aí depois ele vai falar para você pegar, por isso que fala que é o espiral, ela vem de fora para dentro. Aí depois vai falar para você pegar o versículo. Dentro do versículo você tem que achar quem é o sujeito, quem é o predicado, quem é o verbo. E ele vai começar, você vai destrinchar. Então é um negócio, irmão, que vai te levar a um outro nível de enxergar o texto. Então esse ano eu quero me dedicar a essas literaturas, tá? Eu vou fazer o seguinte, estou vendo algumas pessoas pedindo o nome do livro. Eu vou deixar aí eu vou fazer uma publicação dessas fotos, essa pilha de livros aqui, e eu vou deixar o nome lá eu vou fazer uma foto e vou deixar no Instagram e no Facebook, tá bom? Eu tiro uma foto aqui de tudo junto e deixo lá, tá ok? Gente, muito obrigado pelo carinho, tá? Deus vos abençoe. Foi um prazer enorme ter vocês aqui, todos os irmãos que entraram aí. Eu não vou citar o nome de todos para não ser ruim esquecer alguns, mas muito obrigado pelo carinho. Que Deus abençoe. Espero que esse conteúdo tenha sido bom para a sua vida. E nós vamos estar aqui todas as segundas-feiras. Esse mês de março, sempre às 8h30. E o mês que vem eu não sei, porque vai variar de acordo com o horário da minha aula. Mas esse mês de março vai ser sempre a partir das 8h30. Eu espero você aqui na próxima segunda-feira para mais uma live sobre livros desenvolvendo a sua melhor versão. Amém? Deus abençoe em Cristo Jesus.